Em 1933, a Alemanha nazista testemunhou a ascensão da barbárie. Livros de grandes pensadores foram condenados às chamas, num ato simbólico de censura e repressão. Freud, com ironia amarga, comentou sobre a queima de seus livros, sem imaginar a escala de horror que o futuro reservava. Mas e se essa queima de livros fosse além? E se fosse o prelúdio de uma sociedade onde a própria memória, a própria individualidade fosse incinerada? É essa a pergunta que ecoa em Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, uma obra visionária que nos transporta a um futuro assustadoramente familiar. Publicado em 1953, Fahrenheit 451 retrata um futuro não tão distante, onde os livros são proibidos e os bombeiros, em vez de apagar incêndios, os iniciam. Sua missão: queimar livros e, com eles, as ideias, os questionamentos, a própria liberdade de pensamento. A sociedade retratada por Bradbury não é repleta de aparatos tecnológicos futuristas, mas sim de um vazio existencial preenchido por drogas e pela onipresença da televisão. Uma distopia que, ironicamente, se assemelha cada vez mais à nossa realidade. Fahrenheit 451 se junta ao rol de grandes distopias como 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, obras que retratam sociedades opressoras e totalitárias. Assim como, em 1984, a privacidade é invadida, e assim como em Admirável Mundo Novo, o prazer vazio e artificial é usado como ferramenta de controle. Mas Bradbury vai além, apontando para a ascensão da indústria cultural e da sociedade de consumo, como novas formas de totalitarismo, mais sutis, porém igualmente perigosas. O chefe Beatty, personagem central na obra, representa a face cruel da censura. Ele conhece a literatura, mas a teme, a considera perigosa. Beatty argumenta que os livros trazem desconforto, questionamentos e que a felicidade reside na uniformidade, na ausência de pensamento crítico. Ele personifica o medo do diferente, do complexo, a intolerância, a individualidade. Em Fahrenheit 451, a sociedade não é formada por analfabetos, mas por indivíduos que perderam o gosto pela leitura, que se contentam com o superficial, com o entretenimento vazio e frenético. A televisão se torna o instrumento de controle, oferecendo um escape fácil para a realidade e moldando o pensamento das massas. Bradbury, com maestria, antecipa a era da informação superficial, da cultura fast food e do domínio do espetáculo. Fahrenheit 451 é um alerta, um grito de resistência contra a apatia, a censura e a homogeneização cultural. A obra nos convida a questionar, a buscar conhecimento e a lutar pela liberdade de pensamento. No final, a esperança reside naqueles que, como Montag, o protagonista, se rebelam e buscam preservar a memória e o poder transformador da literatura. Fahrenheit 451 é um clássico atemporal, uma obra que nos lembra que a chama da liberdade, assim como a paixão pela leitura, nunca deve ser extinta.